A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a esta aula que edifica a sua vida. Eu sou o Dr. Francisco Epifânio, doutor em Direito Cristão e professor do Ministério de Ensino Javé em Cristo. Nós vamos aprender hoje um mecanismo que Deus criou para nos abençoar com as bênçãos que você conhece, que nós podemos adquirir na nossa vida em carne e osso, e nos abençoar também com a salvação, nos mantendo em situação de salvação. Esse mecanismo, ele está nitidamente demonstrado no livro de Isaías e no capítulo 56, logo no primeiro versículo. No primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor. Opa! Toda vez que a palavra de Deus diz assim diz o Senhor, significa que Ele está te mostrando um preceito, uma regra. Ele está te mostrando algo que Ele considera que deve ser seguido por nós. Afinal de contas, nós fazemos da nossa vida um espelho daquilo que Deus quer que sejamos, não é? E é dessa forma que nós podemos caminhar rumo à salvação. Salvação após morte, salvação em carne e osso e salvação também depois que houver a primeira ressurreição com Cristo Jesus. Pois bem, assim diz o Senhor: mantenham o juízo e façam justiça. Vamos parar um pouco. O texto é claro em falar em duas coisas diferentes. A primeira, juízo, e a segunda, justiça. E a regra que Deus diz para nós é: devemos manter o juízo e praticar a justiça. Espera um pouco, raciocine, pense. Mas o que é esse juízo? Como ele é? Para que ele serve? E essa justiça? Pois bem, o juízo dito aqui em Isaías 56 é justamente uma estrutura criada por Deus, ou seja, um mecanismo criado por Deus, para que nós tenhamos a nossa bênção, para que consigamos as nossas vitórias. Esse mecanismo chamado juízo, ele é composto de várias regras, muitas regrinhas que são como peças de um quebra-cabeça, juntadas uma à outra, formam um conjunto inteiro dessa máquina chamada juízo, desse ambiente chamado juízo. E nesse ambiente, nessa máquina, o que faz tudo isso funcionar são argumentos, são situações chamadas justiça. A palavra justiça significa dar a alguém aquilo que é dela, certamente dela. Então, fazer justiça significa entregar a uma pessoa aquilo que realmente é dessa pessoa. Isso significa fazer justiça. Por exemplo, quando você pede uma bênção, porque você está sendo fiel a Deus, você pede acreditando que Ele usará de misericórdia para com você. Você está pedindo algo para Ele. Quando você está enquadrada em determinadas situações, em determinados parâmetros que Ele percebe que você merece, que você tem que receber, que você pode receber, então Ele, da boca dele, emite a ordem e então a tua bênção se torna real no mundo real em que você vive. Não se esqueça, Salmo de número 7, verso de número 11, diz assim: Deus é justo juiz. Veja, Ele é juiz. Isso significa que tudo o que sai da boca dele é sentença. O que sai da boca dele é regramento. O que sai da boca dele resolve um problema. O que sai da boca dele faz com que você tenha a condição de viver no mundo real a graça, a bênção
que antes você não podia viver. Isso é a verdade. Isso é o que pode ser reproduzido hoje, no agora, na sua vida, na minha vida, na vida de quem quer que esteja enquadrado nestas situações, e também pode ser reproduzido em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outra época, no hoje ou no futuro. Então veja só, essa estrutura de juízo, ela existe. E o que faz essa estrutura funcionar, o que faz ela rodar, o que faz ela produzir um produto final esse chamada bênção, chamada graça, solução de um problema, o que faz esse mecanismo funcionar são justamente práticas de justiça. São esses argumentos que fazem a estrutura funcionar. E para que serve o funcionamento dessa estrutura? Para que foi criada isso, né? Como eu disse para você antes, solucionar, tornar real, todas essas coisas, está descrita no mesmo versículo de número 1. Porque continua o texto dizendo assim, ó: porque a minha salvação está prestes a vir. A salvação, você já aprendeu outra vez, que nada mais é que a ausência da nocividade que nos faz mal. A ausência da condição do agente nocivo que nos faz mal é a salvação. Nós podemos viver a salvação em carne e osso, nós podemos viver em situação de salvação no agora, no hoje, nós podemos viver essa situação de salvação, ausência de nocividade, também após a morte, morando com o Senhor Deus, não é? Não é assim que o clérigo da sua igreja ensina? Morando com Ele em mansões celestiais? Pois bem, e nós podemos também viver esta salvação na Nova Jerusalém, com o advento da primeira ressurreição com Jesus Cristo. Veja, são 3 aspectos da chamada salvação. Talvez alguém tenha falado para você apenas o segundo aspecto da salvação, que é aquele após a morte e antes da ressurreição com Cristo na Nova Jerusalém. Mas agora você já sabe que existem 3 aspectos. Portanto, a salvação, ela é algo muito maior, muito mais gigantesco do que aquilo que ensinaram para você. Quando você soluciona um problema na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida econômica, você está retirando de perto de você uma situação nociva. Quando se retira essa situação nociva, você passa a ter alegria, felicidade, regozijo, não é? Portanto, você passa a viver a salvação, propriamente dita. Isso em carne e osso. Essa mesma situação você vive após a morte, porque após a morte você não tem enfermidade, você não tem tristeza, você não tem angústias. Essas agruras da nossa vida cotidiana deixam de existir. Por conseguinte, você estará vivendo uma nova situação de salvação também. Pois bem, quando o texto diz que mantendo o juízo e praticando a justiça, nós temos como resultado final a salvação, a chegada dela nas nossas vidas, quando o texto diz isso, nós entendemos então que é de suma importância a utilização desse mecanismo chamado juízo de Deus. O texto vai continuar dizendo que, além de a salvação vir, vai também chegar a minha justiça que está prestes a se manifestar. Veja, isso são palavras de Deus. O versículo começa dizendo, assim diz o Senhor. Deus está dizendo em Isaías 56, verso 1, que quando nós mantemos a estrutura do juízo, quando nós fazemos essa estrutura funcionar de modo correto, e o funcionamento se dá através da prática de argumentos de justiça, quando fazemos isso, alcançamos a salvação que tanto queremos, no sentido amplo da palavra salvação. Passamos a ter nas nossas mãos, nas nossas vidas, a existência da justiça de Deus. Ou seja,
Deus entregará para nós aquilo que é nosso por direito, aquilo que é somente nosso, aquilo que devemos viver, aquilo que devemos ter. Ele entregará isso para nós. Ficou muito bem claro, não é? Agora veja só a importância desse mecanismo, desse juízo que existe de verdade. Veja só a importância disso. O próprio Senhor Deus, o Criador do universo, se submete a esse mecanismo que ele criou. Ele mesmo se submete. Ele mesmo submeteu Jesus Cristo a esse mecanismo. Veja que esse mecanismo, o juízo, não é nenhuma heresia. Não é. No livro de Isaías, também no capítulo de número 53 e no verso de número 8, diz assim, ó: por juízo opressor foi arrebatado, vírgula, momento. De quem é que nós estamos falando aqui no texto? Nós estamos falando de Jesus, não é? No Isaías 53 está falando de Jesus. Pois bem, então o texto está dizendo que por juízo, a palavra por significa através de. Então, em língua portuguesa, na linguagem que nós falamos no cotidiano, está escrito através de juízo opressor, Jesus foi arrebatado. Esse arrebatado, o clérigo da sua igreja já deve ter ensinado que o arrebatado significa o sacrifício dele. Ele foi tomado da terra dos viventes. O mesmo Isaías 53 demonstra isso. Ele foi tomado. O sacrifício de Jesus Cristo foi que possibilitou a mim e a você ter os olhos abertos para enxergar a verdade e nos desviarmos do mal. E como foi que isso se deu? Como que isso se deu? Através do arrebatamento de Jesus. Quando ele foi crucificado, ele foi arrebatado da terra dos viventes, ele desceu ao inferno, arrancou do nosso inimigo as chaves da morte do inferno, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje. No 40º dia após a ressurreição dele, de Jesus, ele ascendeu aos céus. Veja, a figura do arrebatamento de Cristo eu acabei de citar por completo. Por completo. Agora, o texto que eu acabei de ler deixa claro que esse arrebatamento de Jesus se deu através de juízo opressor. Veja a palavra juízo. A palavra juízo aqui não significa sentença. Não significa sentença. A palavra aqui significa a estrutura. Essa estrutura em que a argumentação utilizada para conseguir o arrebatamento de Jesus foi justamente argumentos opressores. Argumentos opressores. E o próprio Isaías 53 demonstra isso. Veja só, por exemplo, no versículo de número 5. Mas esse ele é Jesus, então nós estamos falando de Jesus, mas Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos sarados. Veja só. Tudo isso que eu acabei de relatar, que está escrito em Isaías 53, verso 5 da sua Bíblia, tudo isso demonstra as argumentações, os meandros, os meios
pelos quais Jesus passou, dentro da máquina, da estrutura chamada juízo. E qual foi o resultado final disso? A tua salvação. Qual foi o resultado final disso? A condição de você resolver o seu problema. Qual foi o resultado disso? A condição de você ter vida, vivo hoje, depois da morte e depois da primeira ressurreição com Jesus Cristo. Essas são as coisas que você conseguiu ganhar através do sacrifício de Jesus. Não é à toa que o texto de Isaías 53 vai dizer que Jesus levou sobre si as tuas enfermidades e as tuas dores. Mas eu não vou entrar no mérito da enfermidade nem das suas dores no momento. Veja, percebeu a existência da estrutura? Percebeu que até Deus, até o Cristo, até o Senhor se submete ao funcionamento dessa estrutura? Até Ele, até a salvação sua se deu como resultado do funcionamento dessa estrutura chamada juízo. Pois é, no livro do Isaías, profeta Isaías, só que no capítulo de número 55 e no versículo de número 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Espera um pouquinho. Quem é que está falando? É Deus. É o Senhor que está falando nessa passagem. E no versículo anterior, ele demonstra que existe uma ciclicidade. Olha, uma ciclicidade. Existe uma estrutura que ele criou, estrutura essa que vem dele até nós, produz o resultado que tem que produzir e retorna para ele, fechando o ciclo. Percebeu a existência da estrutura? Sai de Deus, vem até nós, produz o resultado que tem que produzir e retorna para Deus, para novamente de Deus vir para nós, produzir o que tem que produzir e voltar de novo para Deus. Veja o ciclo. Esse ciclo é a dita estrutura do juízo. Esse ciclo é a estrutura do juízo. Veja o texto que vai continuar dizendo assim: não voltará para mim vazia, a palavra dele, claro, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. O que é que saiu da boca de Deus? Deus está aqui em cima. O que é que saiu da boca dele? Uma sentença. Ele não é justo juiz? Salmo 7, verso 11. Ele é juiz. Então, da boca dele saiu uma sentença para a terra, para ser utilizada na vida de alguém. Esse alguém recebe bênção ou não bênção através dessa sentença, depende da sentença que foi dita. Essa pessoa passa a viver algo na vida dela, esse algo produz efeitos reais no mundo real e isso traz reflexos para Deus de novo, fazendo com que Deus novamente tome uma decisão essa que volta para a terra, produz na vida de alguém e essa produtividade faz com que esse alguém produza para Deus algo e esse algo volta para Deus de novo. Percebeu a ciclicidade? Pois é, isso existe de verdade no mundo real. Muitos de nós, principalmente os que têm intimidade com o Espírito Santo de Deus, conseguem fazer essa máquina, esse mecanismo do juízo funcionar sem perceber que está fazendo funcionar.
É dessa forma que a gente adquire todas as bênçãos, inclusive a salvação, como eu acabei de citar para vocês, no Isaías capítulo 53 e no versículo de número 8. É dessa forma. Agora, gente, pense um pouquinho. Vamos raciocinar um pouco. Se existe essa estrutura, se ela é tão boa assim, por que nós não aprendemos isso na nossa igreja? Por que não nos ensinam isso em algum livro? Por que não demonstram para a gente como que nós conseguimos entrar dentro da estrutura, fazer com que ela funcione para a gente conseguir a nossa bênção, a nossa graça, não é? Pois afinal de contas todo mundo quer isso. Mesmo aquele que diga, eu só quero a salvação e acabou, não quero mais nada. Mesmo você que diz isso, você quer alguma coisa boa. E o resultado, essa coisa boa, não é? É resultado do funcionamento desse mecanismo chamado juízo de Deus. Pois bem, a resposta para essa questão nada mais é que a existência do nosso inimigo. O nosso inimigo, que brama ao nosso derredor como leão, lembra disso? Jesus ensinou isso. O nosso inimigo, ele procura nos enganar, ele procura nos cegar, ele procura impedir que nós cheguemos perto dessa máquina, dessa estrutura chamada juízo. Por quê? Porque se nós chegarmos perto, se nós entrarmos dentro dessa máquina, se nós entrarmos dentro da estrutura chamada juízo, como produto final disso, nós teremos a nossa bênção, teremos a solução do nosso problema, nós teremos o nosso filho livre das drogas, a nossa filha livre da prostituição, nós teremos também o nosso marido livre da amante, nós teremos a nossa esposa livre de situações que repudiam a gente, nós teremos os nossos filhos livres de situações que não são situações de Deus. Nós teremos a nossa empresa livre de situações ruins, situações de bancarrota, de falência. Nós teremos a condição de viver o melhor dessa terra. Nós teremos a condição de comer o melhor dessa terra, sem perder a nossa salvação, sem nos agarrarmos a bens materiais, sem abandonarmos o nosso primeiro amor, que é Cristo, sem abandonarmos a visão de salvação que Jesus prega para nós. Porque a vida não é somente isso, o agora, o hoje. Não. A vida é o hoje, é o agora, é o depois da morte e o depois da primeira ressurreição com Jesus Cristo. A vida é isso. Algumas pessoas, infelizmente, quando estão afastadas da estrutura do juízo, essas pessoas elas caminham sem perceber para a morte. Nós podemos receber uma bênçãozinha aqui, uma bênçãozinha ali e ir empurrando a vida com a barriga. Mas mesmo vivendo dessa forma, nós não vamos ter o melhor de Deus na nossa vida, que é a salvação. E a salvação em vida. Além do mais, podemos correr o risco de não ter a salvação depois da morte. E muito menos a salvação com a primeira ressurreição com Jesus Cristo. Isso é de suma importância você entender. Porque tudo o que nós sabemos, tudo o que nos ensinaram, é a oração, é o jejum, é a consagração, é a busca pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que nós sabemos é que devemos nos consagrar a Deus. Devemos ler a Bíblia, devemos fazer A, B e C situação. Mas muitos de nós fazemos tudo isso que nos ensinam e não temos o resultado que pedimos. Não estou dizendo que isso são coisas erradas, pelo contrário, são coisas certíssimas. Tudo isso que eu acabei de citar é certíssimo, nós temos que fazer isso sim. Infelizmente, nós fazemos de uma forma aleatória. Nós fazemos fora do mecanismo chamado juízo. Nós fazemos como ovelha desgarrada. Nós aprendemos um pedacinho, fazemos. Mas o pedacinho que a gente aprende não é suficiente para fazer o mecanismo juízo funcionar. Isaías 53, verso 8, já provei para você.
O próprio Senhor Jesus se submeteu ao mecanismo e o mecanismo funciona. Funciona, pois até Ele mesmo conseguiu atuar a nossa salvação, a condição de levar sobre si as nossas dores, as enfermidades também, por conta da submissão dele, por conta da entrada dele nesse mecanismo chamado juízo, nessa estrutura chamada juízo. Viu só? No livro de Isaías, no capítulo 59, Deus vai fazer a seguinte pergunta: por que as mãos de vocês estão contaminadas de sangue? E os vossos dedos estão contaminados de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras. A língua de vocês profere maldade. Isso Deus vai falar para uma pessoa que está fora da estrutura do juízo. Ele está falando com alguém que é perverso. Não é o seu caso. Ele está falando com alguém que não se importa de estar perto dele, de morar com ele, de estar dentro da estrutura chamada juízo. Agora, olha o que ele diz no próximo verso. Verso número 4. Não existe ninguém que clame pela justiça. Não existe ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ponto e vírgula. Olha, gente, Isaías 56 fala da estrutura e dos meios de funcionamento da estrutura, ok? Aqui em Isaías 59, ele vai ratificar para nós que ele espera que nós entremos na estrutura e que a façamos funcionar. Muito bem claro no que eu acabei de ler. Quando ele afirma, não existe ninguém que clame pela justiça. Não existe ninguém que peça, Senhor, faça tal coisa. Justiça é dar a alguém aquilo que é desse alguém, não é? Senhor, faça isso por mim, faça isso por fulano, faça isso por Beltrano, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Veja, a gente está instigando Deus, é uma oração, não é? Está instigando a Deus a produzir justiça. Mas de que jeito? Continua o texto dizendo: não existe ninguém que compareça em juízo. Então olha só, fazer a instigação de Deus para que ele faça a justiça tem que ser feito no ambiente, na estrutura do juízo. Tá vendo? Olha Deus chamando: eu quero que alguém compareça em juízo, na estrutura, no ambiente de juízo. Eu quero que alguém compareça. E comparecendo, essa pessoa clama para que eu faça o que deve ser feito a alguém, porque esse alguém merece receber isso que deve ser feito. Porque é dessa pessoa por direito. É dela, sem sombra de dúvida. Tá vendo, gente? O próprio Deus está chamando a gente para entrar nessa máquina, para comparecer nesse ambiente. Tá vendo só? Existe de verdade e existe para nos beneficiar. E além de você não conhecer a estrutura, não há alguém na sua igreja, não há alguém perto de você que ensine como é que essa estrutura funciona. Mas nesse discipulado você vai aprender na prática. Eu pessoalmente vou te ensinar como faz passo a passo para você entrar dentro da estrutura, o que dizer dentro da estrutura, o que fazer dentro da estrutura, para que essa estrutura venha a funcionar. E funcionar de modo que você obtenha a sua bênção, que você obtenha a sua graça, de modo que você resolva a sua problemática. Veja, olha a oportunidade que você está tendo. Acorde para a vida. O que você mais quer, você consegue. O que você mais quer, você vai conseguir sem macular a tua doutrina. Sem macular a tua doutrina e sem você sair do seu ministério. Um discipulado dentro do seu celular, alguma coisa no conforto da tua casa.
Você vai poder aprender a hora que você puder aprender, ou pela manhã, ou no período da tarde, ou no período da noite, no conforto da sua casa, aonde você estiver, no seu smartphone, dentro do seu celular. Você pode e você deve participar desse discipulado. Eu mesmo já pratiquei esse discipulado. Eu mesmo sou fruto da máquina desse juízo. Todo o conhecimento que eu tenho, toda a capacidade que eu tenho, eu adquiri depois que o Senhor me ensinou a estrutura dessa máquina. Depois que Deus abriu os meus olhos para enxergar essa estrutura. Se hoje eu oro por uma pessoa e essa pessoa é curada da enfermidade, se hoje eu digo para alguém a revelação de um sonho que ela teve, se hoje eu tenho capacidade de compreender a palavra de Deus de um modo diferenciado, isso se deve à utilização do mecanismo de juízo que Deus criou e que eu vou ensinar para você como é que funciona. Hoje, se eu sou batizado no Espírito Santo, se sou batizado no fogo do Espírito Santo, se eu tenho a condição de dirigir a minha vida, mantendo o inimigo, bramando como leão bem longe de mim, ao redor, mas bem longe de mim, não tocando em mim, não tocando nos meus bens, não tocando na minha família, isso se deve ao fato de eu conhecer a estrutura, saber como funciona, saber como utilizar essa estrutura em benefício próprio. E eu vou ensinar isso para você nesse discipulado. Não deixe de se matricular. As aulas começarão daqui a algumas semanas, mas a matrícula é agora. As matrículas, elas são antecipadas ao início das aulas. Por quê? Porque é muita gente que procura esse curso, esse discipulado. E as vagas são limitadas. A Bíblia nossa diz para nós, no livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 2, Deus vai dizer assim para nós: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o suor de vocês naquilo que não satisfaz? Isso é Deus perguntando. Por quê? Deus vai continuar dizendo: ouça-me atentamente, comam o que é bom, e vocês se deleitarão com finos manjares. E eu estou lhe apresentando o que é bom. Esse discipulado é o que é bom. Gaste dinheiro nesse discipulado. Invista o seu dinheiro nesse discipulado. Não é prejuízo. É um investimento que vai trazer para você aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Nem ouro, nem prata, nem bronze. Título, absolutamente nada pode comprar. Esse discipulado vai mudar a sua vida. Esse discipulado vai abrir os teus olhos. Vai fazer com que você seja batizado no Espírito Santo. Vai fazer com que você viva como Espírito Santo todos os dias. Vai fazer você ter estratégias na sua empresa, coisas que você nunca poderia ter em nenhum tipo de livro que você já leu, ou em nenhum tipo de simpósio, palestra da qual você participou. Esse discipulado será o divisor de águas na sua vida, e você vai poder fazer esse discipulado daqui a algumas semanas, mas a matrícula é agora. A matrícula é já. Então garanta a sua vaga e mude, tenha a condição de mudar a sua vida para melhor. Porque você pode. Jesus, ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E nós podemos ter essa vida com abundância. Infelizmente, muitos de nós não têm, porque a nós tem sido omitido a informação certa que corresponde à verdade, que pode ser praticada hoje, no futuro, em qualquer lugar, seja aqui ou fora do Brasil, em qualquer lugar pode ser praticada a verdade, surtindo efeitos práticos, eficazes e eficientes na sua vida. Então não perca tempo. Clique no link embaixo desse vídeo, clique nesse link e garanta a sua matrícula. Faça sua matrícula. Você pode parcelar o curso em várias vezes no seu cartão de crédito. Olha que bênção. Com R$30, por exemplo, você não consegue comprar nenhuma sapatilha boa que presta, não é? Com R$30 você não consegue. Gastar dinheiro com o que não é bom, Deus condena. Acabei de ler para vocês na palavra. Então garanta a sua vaga nessa matrícula. E aprenda como funciona a manutenção do juízo de Deus
como se pratica essa justiça dentro da estrutura para que você receba a salvação na sua vida. No hoje, no agora, e mantenha essa salvação por toda a eternidade. Muito obrigado, amado cristão, amado de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.